Na madrugada de 26 de abril de 2024, Porto Alegre acordou diante de uma das maiores tragédias envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Um incêndio destruiu a pousada Garoa e tirou a vida de 11 pessoas. A pousada Garoa, em Porto Alegre, era uma rede de hospedagens privadas que mantinha um convênio com a prefeitura para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social. A pousada Garoa operava em diversas unidades na cidade. Antes do incêndio, em abril de 2024, mais de 300 pessoas estavam sendo atendidas nesse modelo de hospedagem financiada pelo município. A prefeitura, por meio da Fundação de Assistência Social e Cidadania, encaminhava pessoas para a pousada através de um sistema de vouchers ou vagas contratadas. Essas pessoas ficavam hospedadas temporariamente enquanto recebiam acompanhamento social e eram encaminhadas para outras formas de moradia ou acolhimento. Anderson Gaúna Correia tinha 47 anos e buscava reconstruir a própria vida em Porto Alegre. Natural de Uruguaiana, trabalhou em diferentes empregos ao longo da vida. E nos meses que antecederam sua morte, vendia balas enquanto procurava uma oportunidade formal de trabalho. Descrito como uma pessoa pacífica e educada, Anderson aguardava uma resposta para uma vaga de empacotador quando morreu no incêndio da pousada Garoa. Jonathan Cardoso da Rosa tinha 41 anos e vivia em situação de rua desde a morte de sua esposa em 2019. Após anos marcados pelo luto e pela depressão, ele iniciou o tratamento psicológico, retomou a busca por trabalho e se converteu ao islamismo. Uma semana antes do incêndio, havia conseguido um emprego formal e sonhava em conquistar sua própria moradia. Jonathan morreu carbonizado em seu quarto, sozinho. Não havia ninguém sequer para reconhecer seu corpo. Ele está enterrado no cemitério São João, no túmulo 156, quadro 9. João Batista tinha 64 anos e passou mais de 4 décadas em situação de rua. Trabalhador rural, sonhava conhecer Brasília e o Rio de Janeiro, mas nunca teve oportunidade. Conhecido pelo bom humor e pela risada marcante, João sobreviveu ao incêndio inicialmente, mas morreu 10 dias depois em decorrência da inalação de fumaça. Hoje está enterrado em um túmulo sem identificação no cemitério Campo Santo. João Luiz Leal Gomes tinha 51 anos e buscava reconstruir sua vida após enfrentar problemas de saúde. Ex-morador de outra unidade da pousada Garoa, sonhava em recuperar os movimentos do braço para voltar a trabalhar e também desejava retomar os estudos por meio da educação de jovens e adultos. João morreu no incêndio da unidade da Avenida Farrapos, levando consigo planos que nunca chegaram a se concretizar. Jusemar Carvalho Amador tinha 39 anos e era a vítima mais jovem identificada do incêndio. Natural de Porto Alegre e criado em São Jerônimo, trabalhou em diferentes profissões ao longo da vida e sonhava em seguir a carreira militar e entrar para a política. Há poucos meses em situação de rua, Jusemar frequentemente reclamava das condições da pousada. Morreu no incêndio que transformou em tragédia as dificuldades que enfrentava diariamente. Lenita Aparecida Schleck tinha 67 anos e morava na pousada Garoa havia pelo menos 4 anos. Conhecida pelo cuidado com as plantas do prédio e pelo carinho com seus 2 gatos, sonhava em conquistar uma casa própria. Com dificuldades de mobilidade, contava com a ajuda de terceiros e era lembrada por sua generosidade e persistência. Como resumiu seu irmão, o sonho da casa própria acabou se transformando em um túmulo no cemitério São João. Maribel Terezinha Padilha tinha 63 anos e morava na pousada Garoa, cercada por objetos e sonhos ainda não realizados. Era descrita como uma mulher séria, que levava os dias com a cara fechada. Certa noite, Maribel desceu no saguão da pousada por volta das 8 horas da noite para conversar com o ex-porteiro Bruno. Ela falava com felicidade e animação sobre o sonho de voltar a estudar e ingressar em uma universidade no futuro. Naquela mesma tarde, havia ido a uma escola para se informar sobre o processo de início do programa de educação de jovens e adultos. Maribel morreu queimada naquela mesma noite. Nunca tinha conversado comigo. Raramente ela dava um bom dia, boa noite. Mas no dia, ela ficou ali um bom tempo conversando. E aí, nessa conversa ali, né, ela estava me contando que queria voltar a estudar, fazer faculdade,
se mudar dali. Mas ela disse isso com tanta vontade, você tem que ver. Silvério Rony Martim tinha 59 anos e carregava uma vida marcada pela rua, pelo trabalho e pelo humor. Esse pintor e pedreiro enfrentava problemas de saúde e longos períodos de vulnerabilidade, mas era lembrado pelos amigos como uma pessoa inteligente, alegre e sempre pronta para contar uma piada. Sua história com a Pousada Garoa, na Avenida Farrapos, começou em 2023. Ele negou 2 vezes receber o voucher, pois não gostava de estar próximo de usuários de drogas. Tempo depois, chegou a implorar pela hospedagem porque estava cansado de ficar nas ruas. A primeira vez que entrou na Garoa, não passou sequer um dia por não gostar do ambiente. Ele relatou a um profissional de psicologia que a pousada fedia e não tinha diferença da rua. Quando faleceu, aos 59 anos, Silvério morava em um quarto no térreo havia cerca de 2 meses. Atualmente, ele ocupa o túmulo identificado apenas pelo número 154 no quadro 9 do cemitério São João. Além dos 8 falecidos aqui mencionados, lembramos que 3 pessoas mortas não tiveram os nomes divulgados. Uma delas foi identificada, mas o nome foi protegido. As outras 2 vítimas fatais continuam indigentes de dignidade. Mais de 2 anos depois, nas covas restam apenas os números escritos, já com sinais de deterioração pelo tempo. Uma funcionária da assistência social, que preferiu não se identificar, descreveu a situação encontrada no quadro 9 do cemitério. Na verdade, foram enterrados da mesma maneira que o Estado tratava eles. Após o incêndio, diferentes investigações foram iniciadas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Pousada Garoa. Os trabalhos da CPI ouviram sobreviventes, trabalhadores, moradores vizinhos e representantes do poder público. Os depoimentos revelaram denúncias de superlotação, precariedade estrutural e falhas na fiscalização. A Polícia Civil indiciou 3 pessoas: o proprietário da rede, André Kologeski, o então presidente da FASC e uma fiscal responsável pelo acompanhamento dos contratos. No relatório final, aprovado em 2025, a CPI apontou negligência grave por parte do proprietário da pousada, embora tenha afastado a responsabilização direta de agentes públicos municipais. Apesar da rede Pousada Garoa se apresentar como uma boa opção de hospedagem acessível e digna, a realidade encontrada por moradores era bastante diferente. No site oficial da empresa, os quartos eram divulgados como espaços simples, limpos e bem mobiliados, com preços a partir de R$ 550 mensais. No entanto, relatos de ex-moradores e reportagens produzidas após a tragédia revelaram um cenário de precariedade e abandono. Em depoimento à imprensa, um ex-morador da rede afirmou que a única unidade considerada adequada era a localizada na rua Benjamin Constant, considerada a matriz da Pousada Garoa. Segundo ele, as demais pousadas eram negligenciadas e apresentavam condições piores, evidenciando um tratamento desigual entre as unidades administradas pela empresa. Uma reportagem da RBS-TV, realizada com câmera escondida após o incêndio, mostrou o interior de outras pousadas da rede. Em uma unidade localizada na rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, foram encontrados quartos com colchões velhos e deteriorados, móveis precários e forte odor. As imagens também registraram lixo acumulado nos corredores, revelando condições de higiene e conservação incompatíveis com o espaço destinado à moradia. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pousada Garoa concluiu que as condições estruturais do prédio da Avenida Farrapos eram incompatíveis com a atividade exercida e representavam um grande risco à segurança dos moradores. Segundo a CPI, a edificação apresentava diversos problemas que comprometiam tanto a habitabilidade quanto a possibilidade de evacuação em situações de emergência. Entre as irregularidades identificadas estavam quartos sem janelas, o que dificultava a ventilação e eliminava rotas alternativas de escape em caso de incêndio. Outro fator apontado foi a existência de apenas uma escada de acesso aos pavimentos superiores, construída em formato de caracol. Em uma situação de pânico e baixa visibilidade causada pela fumaça, esse tipo de estrutura pode dificultar significativamente a evacuação rápida e segura dos ocupantes. Além disso, a CPI identificou que a Pousada Garoa funcionava sem alvará regular e sem um plano de prevenção e proteção contra incêndio, válido para a atividade exercida. Os extintores de incêndio existentes eram insuficientes para o porte da edificação e, em alguns casos, encontravam-se com o prazo de validade vencido. O relatório também chamou atenção para a utilização de divisórias internas de madeira para a separação dos quartos. Esse material, por ser altamente combustível, pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas e da fumaça pelo interior do prédio, agravando as dificuldades de evacuação.
Ao analisar esses elementos em conjunto, a CPI concluiu que a tragédia não foi resultado apenas do incêndio em si, mas também uma série de falhas estruturais e de segurança que expuseram os moradores a um risco permanente. A pousada Garoa pegou fogo na madrugada de 26 de abril de 2024, mas a negligência, a precariedade e o abandono que alimentaram as chamas existiam muito antes daquela noite. Anderson procurava emprego, Jonathan sonhava com uma casa própria, Maribel queria voltar a estudar, João Batista desejava conhecer o Brasil, além das ruas que percorreu durante a vida. Lenida cuidava de plantas e gatos enquanto buscava um lugar para chamar de lar. Mais do que vítimas de um incêndio, eram pessoas em busca de dignidade. Lembrar quem eram não é apenas preservar uma memória, é também exigir que tragédias como essa nunca mais aconteçam.